Salve, meus queridos irmãos, vamos a mais um Evangelho na paz e no amor de Jesus Cristo. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença em dogmas particulares que constitui as diferentes religiões. Todas as religiões têm seu artigo de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser racional ou cega. Não examinando nada, a fé cega aceita sem controle o falso como verdadeiro e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz fanatismo. Quando a fé se baseia no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, uma vez que o que é verdadeiro na obscuridade também o é em plena luz. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Pregar fé cega sobre um ponto de crença é confessar sua impotência em demonstrar que se está com a razão. Popularmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muito a afirmar que não é culpa sua se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E, o que é ainda mais certo, a fé não se impõe. Não se impõe, mas se adquire, e não há ninguém que seja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não compete à fé procurá-los, cabe a eles ir ao seu encontro, e se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tenham, portanto, como certo o que dizem: nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Dizem isso com lábios e não com o coração, pois ao dizer isso, tampam os ouvidos. As provas, no entanto, são muitas em torno deles. Por que então recusá-las a vê-las? Para uns é o descaso, para outros é o temor de ser forçado a mudar de hábitos. Para a maioria é o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior, porque deveria curvar-se diante dele. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha é suficiente para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso anterior. Outras, ao contrário, só penetram com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza retardatária. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição daquilo que souberam, sua educação é completa. A segunda tem tudo a aprender, sua educação está por fazer. Se fará, e se não for concluída nessa existência, será em outra. A resistência do incrédulo deve-se convir muitas vezes provém menos dele do que da maneira como lhe são apresentadas as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não é suficiente ver, é necessário especialmente compreender. A fé cega já não é deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que hoje produz o maior número dos incrédulos, porque ela quer se impor, exigindo abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É particularmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e é dela e que realmente se pode dizer que não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito algo de vago, no qual nasce dúvida, me perdi aqui, peraí. Na qual nasce dúvida. A fé racional
a que se apoie nos fatos e na lógica. Não deixa nenhuma obscuridade após ela. Acredita-se porque tem certeza, e ninguém tem certeza a não ser quando compreendeu. Aí está porque não se dobra, pois não é a fé inabalável senão aquela que pode olhar a razão de frente em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz. Por isso triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposições sistemática e interesseira. Então, meus irmãos, a fé religiosa é a condição da fé inabalável. Muitas vezes, tem muitas pessoas que eu conheço que já passou por várias religiões. Eu tenho uma amiga que mudou para São Paulo, ela falou assim, Dorinha, eu já fui católica, já fui evangélica. Aí quando ela me conheceu, eu falei com ela sobre o Espiritismo e emprestei vários livros para ela ler. Ela falou assim, olha, Dorinha, a minha família é evangélica, eu vou continuar evangélica, mas não vou ser mais cega, porque agora eu tenho conhecimento. Por isso que o Espiritismo leva muito conhecimento para a pessoa e leva a fé raciocinada e não a fé cega, porque os Espíritos de Luz aqui nos fala claramente, tirando esse véu dos nossos olhos. Então, ela falou assim que até as crianças, os filhos, as pessoas que conviveram com ela, depois que eu falei sobre o Espiritismo, eu falei, nossa mãe, você mudou para melhor, você está diferente. Então, a fé cega acredita em qualquer coisa que as pessoas falam. Infelizmente, tem religiões que conseguem pôr a pessoa cega. É como se pusesse um véu nos olhos dela. Ela não usa o seu pensamento, não usa o raciocínio para encontrar a verdadeira razão daquilo que está ouvindo. A pessoa fica cega seguindo aquela religião e o que aquele falar para ela é verdade, né? Então, a gente tem que crer, mas compreender o porquê que crê naquilo que a pessoa está falando. Porque a pessoa cega não está aprendendo nada de bom, ela está cega, ela não está usando o raciocínio. Nós temos que usar o nosso raciocínio para compreender o que está sendo nos ensinado. Então, muitas pessoas às vezes entram numa religião, ali decepciona, passa para outra, decepciona, passa para outra, decepciona, não porque é da religião, mas porque que aqueles que estão comandando ali, que estão ali na frente, não importa se é pastor, se é padre, se é espírita, então eles vão se decepcionando, aí eles passam a não acreditar em mais nada, né? E como eu já disse antes, para chegar ao espiritismo, a pessoa tem que estar preparada. Eu lembro desde quando eu comecei a trabalhar, muitas pessoas iam lá ouvir o evangelho, tomar passe, conversar, mas quando as pessoas não estão determinadas a mudar de atitude, porque o espiritismo não impõe, ele te mostra o caminho. Mas tem pessoas que vão, até gostam, mas não estão dispostas a mudar de atitude, querem continuar fazendo a mesma coisa. Então, o Espiritismo nos mostra que nós devemos mudar de atitude para o bem, do amor, da caridade, nos tornar melhores moralmente, não fazer mal para ninguém. Então, pessoas que não querem mudar, vão, ouvem, gostam, mas depois somem, não aparecem mais, porque não querem mudar de atitude, querem continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então, nós devemos crer e compreender por que cremos. Uma vez eu vi, não lembro onde, se foi no livro, se foi em entrevista, na televisão, de um motorista falando que ele dirigia carreta. E quando ele estava na estrada, o que tivesse no caminho, cachorro, bicho, ele passava por cima. E que um dia, e ele era ateu, não acreditava em nada, né? Um dia, ele na estrada, ele viu uma caixa no meio da estrada. E ele desviou da caixa e seguiu em frente. Aí ele parou e falou, mas por que eu desviei daquela caixa? Eu sempre passo por cima de tudo que parece um caminho. Aí ele voltou lá atrás, foi lá e abriu a caixa. E na caixa tinha um bebê recém-nascido. Então, ele que não acreditava em Deus, passou a acreditar em Deus. Porque com certeza foi a mão do Espírito de Luz que desviou
a mão dele matar aquela criança que estava na caixa. Então, a partir desse momento, ele passou a acreditar em Deus. E às vezes acontece isso, de uma pessoa ser ateu, de não acreditar em nada, através de um choque, como foi esse, passar a acreditar em Deus. Às vezes a pessoa não acredita em Deus, sofre um acidente grave, aí falam com ele, como você saiu vivo desse acidente? Aí aquela pessoa realmente desperta para as coisas de Deus, ela começa a pensar, foi um milagre. Então, por que aconteceu esse milagre? Porque Deus me salvou. Aí ele começa a questionar e começa a acreditar em Deus. Então, às vezes, certas coisas que acontecem com a gente é para nos despertar para as coisas divinas. Aquelas pessoas que são muito materialistas, né? Aí quando acontece uma coisa assim, ela pensa, ela raciocina, aí ela vai buscar, porque a religião é um caminho. Ela vai buscar qual religião ela vai se adaptar melhor. Então, cada pessoa está na religião que ela precisa. O evangélico está na religião que ela precisa, o católico, o espírita, o budista, aquela religião com que ele se afina, com quem ele gosta, né? Então, como eu já disse, eu fui católica antes. Eu, desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu gostava de orar, de rezar. Então, isso eu já trouxe de uma vida passada, né? O despertar meu espiritual começou lá atrás, não sei quando, talvez há uns 300, 400, 100 anos, porque a vida vai ensinando. E tudo que nós aprendemos em vida passada, nós trazemos para a vida atual, seja as coisas boas ou coisas ruins. Então, desde que eu me entendo por gente, eu acredito em Deus, eu oro. Eu sempre orei. Então, enquanto força em Deus, orando, estando em comunhão com Ele, isso me dá força para passar por momentos de dificuldades, para tomar decisões certas na minha vida. E assim muita gente também, tanto evangélico quanto católico, né? Então, toda religião é boa quando faz daquele ser um ser melhor. Então, tem muitas pessoas, até da minha própria família, com quem eu converso sobre o espiritismo, mostro as minhas experiências, conto que eu já vi espíritos, conto o meu aprendizado no espiritismo. E mesmo assim, essas pessoas não acreditam. Falam comigo, Dorinha, eu acredito muito em você, eu gosto muito de você, mas não consigo acreditar nisso. Não consigo. Porque às vezes a pessoa não está preparada também para aquilo. Como uma vez eu conversei com um senhor que trabalhou, até morou na minha casa há algum tempo. Aí um dia ele me perguntou sobre o espiritismo e ele acreditava muito em Jesus e em Deus. Falei tudo com ele, falei dos espíritos de luz. Ele disse, Dorinha, eu gosto muito de você, mas eu não consigo acreditar nisso. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas isso aí de espírito eu não consigo acreditar. Então tudo bem, porque cada um tem sua hora de despertar. A vida não dá passos largos. Então aquele que hoje não acredita, um dia ele vai acreditar. Aquele que hoje não acredita agora no momento, no futuro, nessa vida mesmo, ele pode passar a acreditar. Cada um tem a sua hora do seu chamado, né? A vida ensina quem quer ensinar. Então, às vezes acontece alguma coisa, é porque esse chamado veio. Olha, está na hora de você acordar e ver que a vida não é só essa, não é só o físico, que existe algo muito além. Esse algo muito além que você não quis acreditar até hoje, agora você vai passar a questionar, a pensar. Existe algo muito além dessa vida. Quem criou esse nosso planeta lindo? O que mantém as estrelas no céu, a lua, o sol? Como que eles não despencam de lá de cima e caem sobre a terra? Vai usar o raciocínio. Só alguém com poder superior, que eu não conheço e não entendo, é que mantém as estrelas no céu, que faz o dia, o que faz a noite, que criou as águas do mar, dos rios, as florestas, as criaturas, que criou os seres humanos, todos diferentes uns dos outros, mas todos mais ou menos parecidos, pois somos todos filhos do mesmo Pai. Aí ele vai passar a questionar. Só um ser superior poderia ter criado tudo isso.
E quem é esse ser superior? É uma força grande que gera, que regula tudo isso, que mantém tudo isso em equilíbrio, em harmonia. Quem é esse ser tão poderoso? Pode chamá-lo de Deus, pode chamá-lo de Criador, pode chamar de uma criatura com muito poder. Importante é acreditar que um ser superior está por dentro de tudo que acontece com nós, que acontece com a humanidade. Esse ser é Deus, que está no controle de tudo, que nos enviou o Mestre Jesus, que é o governador do planeta Terra e de mais outros planetas, que nada acontece por acaso, que nada vem do nada, pois nós somos filhos de um Deus, e esse Deus está no ar que respiramos e está em todas as criaturas. Então, se nós temos fé, devemos compreender por que temos fé na nossa religião, ou temos fé em Deus, porque às vezes a pessoa não tem religião, mas ela tem a religiosidade com ela. Ela acredita num ser superior. Isso que é importante, é a nossa religiosidade, a nossa ligação com Deus. Um dia minha filha me perguntou assim: mãe, se eu resolver não seguir o espiritismo e ser evangélica, você vai brigar comigo? Isso não vou não. Cada um vai para a religião que ele quer. Eu não vou falar só porque eu sou espírita, você tem que ser espírita. Só porque eu sigo, você tem que seguir, não. Só porque eu acredito, você tem que acreditar, não. Cada um acredita naquilo que quer, né? Então, eu acredito no espiritismo, porque eu acredito nos espíritos, porque eu já vi, eles me tocam, eu converso com eles e eu falo, eu tenho muito mais amigos lá do outro lado do que aqui na Terra. E os poucos amigos, digamos assim, os amigos mais íntimos que eu tenho, são poucos, mas cada um vale por 10, graças a Deus. Então, meus irmãos, se nós acreditarmos em Deus e em Jesus, vamos compreender por que nós acreditamos. Não vamos ter fé cega. No mundo inteiro, em muitos países, tem religiões que realmente cegam as pessoas. Eu já vi na televisão de falar de pastores nos Estados Unidos que têm muitos seguidores, mas todos completamente cegos. Muitas pessoas famosas que doam muito dinheiro para essas religiões, que também estão cegos. São cegos guiando cegos. Com tanta gente passando fome no mundo, eles doam muito dinheiro para essas religiões, enquanto podia estar matando a fome de muita gente, doando esse dinheiro para os hospitais, para curar as pessoas, né? Então,